Aqui então a gente vai entrar no livro Mediunismo, considerações sobre o livro dos médiuns. Livro dos médiuns, gente, segundo livro da doutrina espírita. Aqui. Tá, gente? Livro dos médiuns. Esse livro aqui tem várias capas diferentes. Quem nunca viu essa capa, pode ver outra. Tem várias capas diferentes. Pergunta, tá? De início gostaríamos que nos indicasses qual o método mais eficiente para o êxito do desenvolvimento mediúnico ou qual o processo mais aconselhável para educar o candidato a médium. Tá? Aqui a gente sempre respondendo, gente, a gente é uma casa espiritualista, mas mesmo assim nós sempre estudamos aqui como base os livros kardecianos, os livros da doutrina espírita, tá, gente? Sempre agregando outros livros espiritualistas, mas sempre tendo base também Kardec. E também os livros de Ramatiz. Tanto que aqui nesse livro que é de Ramatiz, ele está falando aqui sobre o livro dos médiuns. Então a pergunta é, está pedindo uma indicação qual é o método mais eficiente para o êxito para se desenvolver mediunicamente. Então Ramatiz responde: assim como o futuro acadêmico compete primeiramente estudar a cartilha primária, a fim de aprender o alfabeto que o credenciará para tentar no futuro os estudos complexos da cátedra universitária, o médium também precisa começar o seu desenvolvimento mediúnico orientado pelas lições básicas da doutrina. Tá? Então, as lições básicas da doutrina, gente, são em 5 livros. Tá? Kardec fez em vida 5 livros, tá? Que são o Livro dos Espíritos, de 1857, que é esse aqui, que todo mundo tem que ler. Tem 1019 perguntas, que nós fazíamos até semana passada no sábado. E aí nós acabamos tirando o estudo de sábado, agora nós fazemos apenas online. Quem for lá no YouTube vai estar lá o nosso estudo, nós ainda vamos continuar fazendo ele apenas online. Depois ele fez o livro dos médiuns. Depois tem o Céu e Inferno. Não, antes tem o Evangelho, que está aqui, que todos a gente sempre abre. Tá? O Evangelho, depois o Céu e Inferno e depois a Gênesis. Tá? São os 5 livros básicos da doutrina que devem ser estudados. O homem pode tornar-se engenheiro, advogado, médico ou magistrado, mas ele sempre terá que começar pela alfabetização. Então, qualquer candidato a médium, sendo em centro espírita, sendo em centro espiritualista, deve estudar, tá, gente? Na Umbanda, antigamente não se estudava, e até às vezes se escuta falar que os caboclos, os pretos velhos, diziam que os médiuns não precisavam estudar, né, porque era apenas o mediunismo puro, né? Hoje já se escuta eles já até orientando os médiuns a procurarem os centros e indicando os médiuns a estudarem os livros de Kardec, né? E procurarem os centros espíritas para estudar, né? Tanto que muitos nos procuram aqui para estudar os livros dos espíritos, os livros dos médiuns. Porque hoje não existe mais mediunismo sem estudo. Não tem como praticar mediunidade sem estudo. Então, precisa se estudar. Então, aqui todo mundo tem que se vestir bem bonitinho para o primeiro dia de aula. Tá, gente? Semana que vem todo mundo tem que vir assim. De sainha também? De sainha. Vamos lá. Temos mais um pouquinho de tempo. Nesse aprimoramento mediúnico, estão em jogo os elevados ensinamentos da vida evangélica. E sua finalidade é aproximar ao homem a sua mais breve
libertação espiritual. Tá? No Espiritismo, gente, se estuda muito o Evangelho, tanto que quem vai no Centro Espírita se tem muitas palestras, né? Tem, uma vez por semana tem as palestras. Aqui nós ainda não temos palestras, ainda não separamos nenhum dia para palestras. Futuramente talvez tenhamos, não sei, vai depender do nosso tempo. É que o nosso tempo é muito curto e ainda nós somos muito poucos trabalhadores. Fica difícil a gente ter mais uma data. A gente já está com 5 trabalhos na semana e os trabalhos tem cada vez mais gente para atender, então fica difícil a gente fazer mais um dia. Então, por enquanto, eu não vejo como, mas futuramente a gente ainda vai pensar em ter algum dia se a gente vai fazer do Evangelho. Mas no Centro Espírita, qualquer Centro Espírita tem o palestra do Evangelho. Até quando a gente formou aqui, eu disse para os guris, digo, não vamos fazer palestra do Evangelho, porque todo Centro Espírita tem. E aqui, como já agora nós temos 7 centros espíritas, eu digo, por que nós vamos fazer palestra do Evangelho se todos os centros espíritas têm palestra do Evangelho? Então vamos fazer estudos médicos que os outros centros espíritas têm menos, né? Então vamos fazer uma coisa que os outros têm menos, que o pessoal pode estudar e vai nas palestras dos outros, aí, né? Cada um se ajuda um pouco, né? Entretanto, e a mesma coisa com o passe, né? Eu disse para os guris, eu digo, nós não temos tempo para o passe. Eu sempre explico o passe para todo mundo e procuro explicar o máximo de tempo, de vezes possível sobre o passe, gente. O passe, como todos os centros espíritas de Jaguarão têm, o passe, quando nós abrimos o centro, eu disse para os guris, nós vamos trabalhar aqui com, ontem ainda falei, nós trabalhamos com a justiça divina, né? Nós procuramos trabalhar com a política espiritual, né? Encaminhar espíritos que estão praticando mal, né? Encaminhar, desmanchar feitiços, falando bem na realidade para vocês, macumbas que as pessoas fazem umas para as outras, falando bem na realidade para vocês, que vocês sabem, né? Feitiços que um encomenda para o outro. E assim a gente passa aqui fazendo todos os dias. Fazendo não, né? Desmanchando. Infelizmente. E aí a gente passa fazendo isso todos os santos dias. E aí, o que a gente acontece? Não dá para estar dando passe normal, porque já tem as outras casas que fazem os passes normais. Então a gente começou aqui com os dias de estudo fechado. E começamos nas quintas-feiras com os passes individuais para tratar estes casos individuais, porque tu não vai desmanchar um feitiço que é feito uma encomenda de entidades para acabar com uma vida de uma pessoa, fazendo um passe espírita comum de 1 minuto, não tem como. Então é necessário um tratamento de 15, 20 minutos, às vezes de semanas e semanas, gente. Então, por isso que nós trabalhamos dessa forma, tem funcionado. Então, vai continuar assim, nós não vamos ter passes de ordinário, sentadinho, um a um, assim, e dá passe de 1 minuto, vai embora para casa. Os outros centros já têm esse trabalho, né? Nós atuamos 1 a 1, casos específicos, cada um que tem os seus problemas específicos, a gente vai atender. Vamos conversar o que é e vamos tratar individualmente seus problemas, tá, gente? Você sabe que cada um a gente já conversa, né? Você sabe como é que é. Não dá porque tem... Você sabe, né? Às vezes os problemas são muito difíceis, né? Não dá pra ser uma coisa muito simples de se tratar, né? Por isso que a gente não tem o passe comum, né? A gente tem que ter um tratamento mais adequado para vocês. Seguindo lá. Alguém tem uma pergunta, gente, sobre isso? Seguindo ali sobre... Entretanto, o êxito depende muitíssimo das condições morais e dos conhecimentos do médium. Isso aqui já está falando de novo, lá igual a primeira tela, ó, dos conhecimentos morais e dos conhecimentos morais e das condições do médium. E qual deve se afastar de tudo aquilo que possa despertar o ridículo, a censura ou o sarcasmo sobre a doutrina.
O médium desenvolvido na acepção da palavra é fruto de longas experimentações em favor do próximo. Então, o médium, no decorrer da sua caminhada, pratica o quê? O que quer dizer? Caridade, né? No decorrer da sua caminhada. O médium tem que praticar o quê? Caridade, o trabalho. Só o serviço desinteressado, a imaginação disciplinada e o equilíbrio moral e emotivo é que poderão garantir-lhe o sucesso nas suas comunicações com o alto. Alguém quer fazer alguma pergunta escrita? Só o desenvolvimento mediúnico correto, supervisionado por outras criaturas sensatas e experimentadas, é que realmente poderá garantir os resultados proveitosos. Então, dificilmente o médium vai chegar numa casa, vai ter outras pessoas que já estão há anos ali, né? E vão orientar aquele médium. Ele não vai chegar ali e vai ter alguém ali, vamos formar um grupo, se juntou ali, eu sou médium. Não sei nada. Eu sou médium. Eu não sei nada. Vamos se juntar e vamos incorporar. Vamos ver como é que é. Né? Imagina o que daquilo ali vai sair, né, gente? Então, não é assim. Né? Vai se procurar um lugar onde já tenha pessoas experimentadas, sensatas, sérias, que vão te guiar no desenvolvimento, para evitar os espinhos das decepções prematuras ou desencanto das tarefas fracassadas. Embora algumas criaturas se deixem atrair pelas manifestações e encenações exóticas que impressionam os leigos nos fenômenos mediúnicos, o intercâmbio satisfatório e profícuo com além também requer disciplina. Tá? Isso quer dizer que algumas criaturas se deixam atrair pelas manifestações e encenações exóticas. Algumas pessoas gostam da mediunidade por aquilo que eu sempre digo, por aquilo que brilha nos olhos, né? Às vezes as pessoas preferem, eu sempre digo, a quimbanda, não gosto de quimbanda, não gosto de espiritismo, porque a quimbanda, as pombagiras são bonitas e giram, e no espiritismo as pessoas são sérias demais. Eu gosto da Umbanda, porque o caboclo gira e grita, e no espiritismo não, entendeu? Tem que ser assim, gente. Agora na próxima tela eu vou até falar sobre isso, mas falar bem exatamente sobre isso, que a gente nunca deve procurar na mediunidade aquilo que encante mais os olhos, né? A gente tem que procurar o quê? O bem que a gente pode fazer com a mediunidade, o bem, a caridade que a gente vai fazer com a mediunidade. Se a gente vai fazer bem a caridade com a mediunidade na quimbanda, incorporando uma bela pombagira, que bom que faça. Se vai fazer o bem, a caridade com aquela pombagira. Se vai ser com um caboclo na Umbanda, que faça, tá, gente? Se vai ser no espiritismo, que seja bem feito, tá, gente? Mas não que seja pelo fenômeno, porque vai brilhar, porque vai ser bonito, porque vai aparecer para os outros, porque os outros vão olhar e vão me achar bonito. Olha só como eu estou bem enfeitada, bem bonita, como eu vou aparecer na televisão, ou porque eu vou aparecer e um monte de gente vai me olhar e vai achar que eu estou fazendo maravilhas. Se for por isso, não vai adiantar nada. É aquilo que eu digo. Vai adiantar o quê? Naqueles 50, 60, 70 anos que tu vai estar aqui na Terra, e depois? Vai ficar eternamente aqui na Terra? Não, né? Vai ter um dia que a gente vai para o outro lado. E aí vai adiantar a gente ter ficado bonito, querendo aparecer para os outros? Não vai adiantar nada. Então aqui eu coloquei um exemplo de uma encenação exótica, né, como querendo fazer um carnaval com a mediunidade. E aqui eu querendo dizer, gente, nós temos 10 minutos, dá para
para ilustrar bem para vocês, para não fazer uma confusão, tá? Porque às vezes pode-se fazer uma confusão assim. O que eu quero dizer? Na Umbanda se faz muito movimento, né? Mas aquilo tem um porquê, né? Se faz um giro, né? O caboclo faz um giro para ter um acoplamento mediúnico, se faz um giro, né? Às vezes se chega assim, se dá um grito, se dá um uivo, que faz um mantra, né? Que eles gritam, né? Quem já foi na Umbanda sabe que o caboclo chega e grita, faz aquele uivo. O preto velho chega de outro jeito. Tem uma pombagira, quando chega, vai na quimbanda, dá uma gargalhada, né? Que é o quê? O mantra da pombagira. Tudo isso, gente, não são encenações, são mantras, não são rituais também. Tudo tem um porquê, né? Tem diferença do que um carnaval, quando aquilo não tem um motivo de ser. Por que eu digo isso? Porque dentro do espiritismo, numa mesa mediúnica, por exemplo, quando a gente está sentado nessa mesa aqui, que essa mesa que fica aqui no meio, aqui, ó, quando a gente está sozinho, é diferente. Nós não vamos estar sentados numa mesa e se comportar como se nós estivéssemos na quimbanda, entenderam? Não vai chegar, por exemplo, digamos que nós estejamos incorporando uma dita pombagira, que chegou uma dita pombagira aqui na nossa casa numa sessão mediúnica. Nós não vamos incorporar essa pombagira e vamos girar, porque nós estamos numa reunião mediúnica, sentados nas cadeiras, uma reunião nos moldes espíritas, sentamos nas cadeiras, não vamos girar, nós não vamos se levantar e nós vamos sentar em cima da mesa. Então aquilo ali é uma reunião naquele estilo, nós temos que se comportar daquele jeito. Então, tem entidades, às vezes, que nós temos dores extremas. E nós temos que, às vezes, se contorcer, dá muita dor. Tem dor, por exemplo, dores no estômago, e que a gente tem que se agachar assim, ó, porque dá uma dor nos braços, uma dor nas pernas, que está te quebrando os ossos, né? Quem é médium sabe. Dores de cabeça que parece que vai te sair o cérebro para fora, não é? O que difere, às vezes, por exemplo, de uma encenação exótica? Se tu estivesse num centro espírita, aqui, te deu uma dor de cabeça aqui, tu como um médium de um centro espírita, te deu uma dor de cabeça. Se tu tá num centro espírita, e tu não vai pegar, te levantar da cadeira e ficar assim, por exemplo, com os braços. Deu uma dor de cabeça. E começa a tapear o doutrinador que está conversando contigo, e começa a tapear ele, e começa a sair pegando aqueles quadros que estão lá na parede, e não sei o que. Tem todo um respeito, uma educação, tu tem